Bom, um bom dia a todos, irmãos. Nós vamos começar mais uma aula da nossa escola dominical e nós vamos continuar com o nosso assunto, né, que nós temos visto nesses dias, a, que é a vida cristã, né, princípios da vida cristã que nós temos estudado e estou arrumando aqui minhas ferramentas aqui. E nós temos visto, né, desde a primeira aula, que a base da nossa vida, para a nossa vida cristã, é a fé. A base para sermos salvos é a fé na obra de Jesus Cristo lá na cruz. E vamos começar a ver mais profundamente como também a fé é a base para a nossa santificação, é a base para a nossa vida no dia a dia. Nós vimos também na segunda aula, né, a ira de Deus, como ela está sobre todos os homens. E nós vimos que o caminho para a reconciliação, a conciliação com Deus, é também pela fé na obra de Jesus Cristo. Nós vimos que a ira de Deus está sobre todos os homens, sem exceção, todos os homens. E nós vimos também semana passada a respeito do arrependimento, né? Nós começamos a ver na segunda aula, mas também na última aula a questão do arrependimento. E nós vimos que o arrependimento faz parte do ministério de João Batista, quando ele veio pregando a vinda do reino. E o arrependimento, né, como eu afirmei também na semana passada, o arrependimento faz parte do povo de Deus. Mas nós não nos tornamos povo de Deus pelo arrependimento. Vou repetir. O arrependimento faz parte do povo de Deus, mas nós não nos tornamos povo de Deus pelo arrependimento. E nós vamos continuar desenvolvendo isso. É a fé que é a base para a nossa vida. E antes de nós continuarmos, né, eu vou fazer uma oração para nós começarmos a nossa aula de hoje. Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos diante de Ti, primeiramente para sermos gratos por mais um dia de vida que o Senhor nos tem concedido, pelo privilégio de mesmo distantes, termos essa oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por esse privilégio que o Senhor nos dá. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor, esta aula. Abençoando, me capacitando, Senhor, pelo Teu Santo Espírito a transmitir de forma clara aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. E também abrindo, Senhor, as mentes e os corações, abençoando a vida de cada um que está ouvindo agora a palavra, Senhor. Que cada um de nós possa ser edificado, Senhor, possamos estar crescendo diante de Ti, estarmos realmente sendo a cada dia transformados e sendo cada dia mais parecidos com o nosso Salvador Jesus Cristo. Senhor, abençoa a vida de cada um, Senhor, abençoa a nossa igreja, abençoa os nossos pastores, abençoa as famílias da nossa igreja, Senhor, que cada um esteja realmente buscando a Tua presença, mesmo nesse distanciamento. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Então, irmãos, vamos voltar lá para Romanos, capítulo 5, né? Que é o texto base para os nossos estudos, está em Romanos, né? E nós vamos ler lá Romanos 5, hoje nós vamos estudar os 5 primeiros versículos de Romanos 5. Então eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em Romanos capítulo 5 e nós vamos ler os 5 primeiros versículos hoje. Em Romanos 5, irmãos, os primeiros 2 versículos, Paulo vai nos mostrar quais são as bases
para a nossa santificação. Os versículos 3 e 4, Paulo vai nos mostrar qual é o processo. Eles falam do processo para a santificação, quais são os passos que nós devemos dar para a santificação. E o verso 5, ele vai falar do poder para a nossa santificação. Qual é o poder que nós temos para buscar a santificação? Então eu vou começar lendo, eu também vou ler agora na NVI, na Nova Versão Internacional. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ele começa então, irmãos, falando que tendo sido justificados pela fé. E isso nos dá a ideia de algo que já ocorreu no passado. Foi o que nós temos, é o que nós temos visto nessas aulas. A vida cristã não é um processo contínuo de justificação, de salvação, mas é algo que ocorre uma única vez. É algo que ocorre uma única vez. A pessoa não pode ser salva uma vez e depois salva de novo, de novo, de novo e de novo. Não. Então, o primeiro princípio da santificação que nós precisamos entender é que a salvação da ira de Deus está no passado. Você nunca mais, depois que uma vez que você confia a tua vida, a tua salvação nas mãos de Cristo, você nunca mais precisa ter medo a respeito da salvação. Se você vai ou não para o céu. Essa questão, ela está no passado e ela é definitiva. Definitiva. Nós vamos estudar isso de forma mais clara, mais detalhada na próxima aula. Mas isso é uma afirmação que eu já quero deixar bem claro. Ela é algo que está no passado e ela é definitiva. E esse texto destaca que a justificação é pela fé. É pela fé. É através disso que nós temos paz com Deus. E por que ele destacou o fato de termos paz com Deus? Por que ele destaca esse fato? Porque lá em Romanos, nos capítulos 1 a 3, Paulo vai mostrar como o pecado provoca a ira de Deus. Foi o que nós vimos principalmente na segunda aula. E nós vimos o quê? Que todos os homens, a ira de Deus está sobre todos os homens. No capítulo 1 de Romanos, ele destaca o homem ímpio, aquele homem que abertamente está em rebeldia contra Deus. Então, visivelmente, nós podemos ver essas pessoas que elas estão em rebeldia contra Deus. Elas cometem todo tipo de pecados, atrocidades, né? Então, é bem claro isso. E depois, logo no capítulo 2, Paulo começa mostrando o homem moral, aquele homem que olha para esses ímpios, esses que estão em pecados, abertamente em pecado, e essa pessoa fala assim: eu não sou como eles, eu sou uma pessoa boa. Mas Paulo mostra que essa pessoa, apesar dela, ela vive uma vida de aparências. Ela não comete aqueles pecados abertamente, mas ela comete em segredo. E depois Paulo vai mostrar o terceiro tipo de homem, o homem religioso, que no caso de Romanos é mostrado o judeu, mas pode ser qualquer homem. Pode ser o batista, o católico, o presbiteriano, o metodista, qualquer um. Aquele homem que confia na sua religiosidade para ter paz com Deus. É aquele homem que vai à igreja, dá o dízimo, ele tem uma lista de regras, que ele vive por essa lista de regras. Então, se ele vive por essa lista de regras, ele fala: eu estou justificado, Deus se agrada de mim. Mas Deus fala: não, da mesma forma que o ímpio
comete pecados abertamente, você comete pecados em segredo. Você também tem uma vida de aparências. Então, Paulo mostra que todos os homens, sem exceção, estão sob a ira de Deus. E agora, nesse texto, nós vimos, né, que Paulo vai destacar agora. E agora nós temos paz com Deus. Então, a pessoa se converteu, a pessoa entregou sua vida a Jesus Cristo. Então, agora nós temos paz com Deus. Então, o que Paulo agora vai mostrar nesses versículos? Que do mesmo jeito que nós fomos salvos, é o jeito que devemos viver, é a forma como devemos viver. Nós fomos justificados pela fé. E agora, verso 2, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, a essa graça na qual estamos firmes. Então, como é que nós podemos acessar a graça de Deus? Irmãos, nós precisamos da graça de Deus para viver a vida cristã. Preciso da graça de Deus no meio das minhas provações, no meio das minhas dificuldades. E a maneira que eu tenho para receber a graça de Deus hoje é exatamente aquilo que eu fiz quando eu fui salvo. É exatamente o que você precisa hoje para viver a tua vida, é exatamente aquilo que você precisou quando você foi salvo. Você tem que confiar nas promessas do Senhor. E Ele dá graça, Ele derrama a sua graça por nós, para nós. Irmãos, vamos imaginar um grande depósito, um galpão muito grande, e nesse galpão tem toda a comida necessária para toda a minha vida. Toda a minha vida está lá, tem esse depósito com alimento. Mas esse depósito está trancado. E a única chave que pode abrir a porta do depósito para você receber todas as bênçãos de Deus e alimentar a sua alma é uma coisa só. E qual é a chave para abrir esse depósito de Deus? A fé. A fé. Não são promessas que eu faço para Deus, não é dar o dízimo, não é ir à igreja, não é ler ou decorar a Bíblia. Quando nós enfrentamos dificuldades, o único caminho é confiar em Deus. Quando nós somos tentados, o que nós devemos fazer? Nós temos que buscar forças do Espírito Santo para não pecarmos. Eu gosto de dar o exemplo, né, do celular. O celular é algo que nós temos hoje, né? Praticamente quase todas as pessoas hoje têm o seu celular. E o celular é algo que realmente é muito útil nas nossas vidas, para muitas coisas. E hoje com o celular nós conseguimos fazer diversas coisas, né? Não só mais falar uns com os outros, mas nós conseguimos fazer diversas coisas com o nosso celular. E o celular é algo muito bom, mas ele também é algo muito fácil para nós cairmos em pecado. É algo que é uma facilidade muito grande que nós temos para cometer alguns pecados. E, bom, eu vou dar o exemplo da pornografia, né? Pornografia hoje com o celular, com 2 cliques que você dá no celular, você já tem acesso à pornografia. É muito fácil. É muito fácil eu cair nessa tentação. E é algo que vai me dar um prazer muito rápido, vai me dar uma alegria, uma satisfação muito rápida, muito fácil. Mas quando acontece isso, quando vem essa tentação, o Espírito Santo fala comigo. Fala, Roberto, eu tenho algo muito melhor do que isso está te oferecendo, do que essa tentação está te oferecendo. Só que o problema e a dificuldade
é que aquilo que o Espírito Santo está falando comigo, essa promessa que ele está me dando, ela não é visível, ela não é palpável, assim como o celular. O celular está na minha mão, eu estou tocando ele. É muito fácil eu ver e ter acesso a isso. Mas a promessa que o Espírito Santo está fazendo para mim, Roberto, eu tenho algo muito melhor para te oferecer. Isso é algo que eu não posso ver, eu não posso tocar. Eu tenho que confiar naquela promessa do Espírito Santo. E é interessante que como Hebreus 11, 1, ele define a fé, né? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Aquilo que o Espírito Santo está me prometendo é algo que eu não vejo. Mas quando eu ouço a voz do Espírito Santo e pela fé eu obedeço a Deus, eu obedeço aquela voz, eu vou ser vitorioso na tentação, eu vou ser capaz de vencer aquela tentação. E o Espírito Santo, Deus, vai cumprir as suas promessas na minha vida e ele vai me dar algo muito superior, muito superior. Então, irmãos, quando a tentação, as dificuldades vêm, nós temos o quê? Que clamar a Deus para nos dar forças, para não olharmos, para não falarmos, ou pegarmos, ou fazermos algo que desonra ao Senhor. Nós temos que clamar para que o Espírito Santo nos proteja. E pela fé nós somos obedientes àquela palavra do Espírito Santo. É pela fé. Irmãos, eu tenho dificuldades em várias áreas da minha vida. Várias áreas da minha vida, desculpa. Como, por exemplo, perder a paciência ou mirar. E quando aquela chama de ira está enchendo o meu coração, o que eu preciso fazer, irmãos? Eu preciso buscar o depósito de Deus e dizer para Ele: Senhor, encha-me com o Teu Santo Espírito, me dê forças para vencer esse mal e andar contigo. Irmãos, do mesmo jeito que nós somos salvos, nós também somos santificados. Nós temos problemas, irmãos, que vão muito além das nossas forças. Mas Cristo morreu para suprir as nossas necessidades. E quem nele confia recebe os benefícios tanto da sua morte como da sua ressurreição. No momento da minha salvação eu mereço a ira de Deus e não há nada que eu possa fazer para me livrar dela, nada. Mas Cristo morreu para satisfazer a ira de Deus contra mim, para pagar aquela dívida que eu não tinha condições de pagar. E quem nele crer, recebe o perdão dos pecados. A vida de santificação é igual. Nós entramos nas dificuldades da vida e nós devemos correr para Ele com a chave da fé. Senhor, eu confio em Ti. Aqui estão a minha mente, os meus olhos, as minhas mãos. Aqui estou eu. Enche-me com o Teu Espírito Santo. Enche-me com a morte de Cristo para morrer para o pecado e com a vida de Cristo para ter uma nova vida. Lembra do batismo? Eu morro para o pecado e tenho uma nova vida. Eu ressurjo para uma nova vida. Irmãos, aquele que prometeu, ele é fiel. Ele é fiel. Irmãos, essa é a vida cristã. Essa é a vida cristã. E ele termina assim: e nos gloriamos na esperança
da glória de Deus. O que ele está fazendo aqui, irmãos? Ele está voltando para Romanos 3:23. O que Romanos 3:23 fala? Pois todos pecaram e destituídos estão do quê? Do que as pessoas estão destituídas? Da glória de Deus. As pessoas estão destituídas da glória de Deus. Mas quando nós andamos pelo poder do Espírito Santo, ele restaura a glória de Deus em nossas vidas. No Antigo Testamento, a glória de Deus era o brilho da Shekinah, da santidade de Deus. E a esperança agora é que a glória de Deus, seja renovada em nossas vidas. Por quê? Para quê, né? Qual o motivo? Para que as pessoas ao nosso redor vejam o brilho da santidade de Deus em nós. Nós crescemos em santidade para sermos o quê? Parecidos com Jesus Cristo, o Adão perfeito, o segundo Adão, o Adão perfeito. Adão foi criado perfeito, mas pelo pecado ele perdeu a glória de Deus. Cristo é o homem perfeito que Adão era antes do pecado. E agora, quando nós temos paz com Deus, nós somos reconciliados com Deus, nós somos seus filhos agora, então nós devemos buscar sermos parecidos com Jesus, o homem perfeito. Essa é a vida cristã. Essa é a vida cristã. Vamos agora para os versículos 3 e 4 de Romanos 5, continuando o nosso texto. Paulo agora vai dizer que existe um processo para a santificação. E ele vai mostrar que esse processo tem 4 passos. 4 passos. Olha só, vamos começar a ler agora o verso 3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Então aqui nós temos 4 passos para a santificação. E o primeiro deles é a tribulação. Tribulação, as dificuldades. É interessante que tem pessoas que procuram a igreja porque elas estão passando por uma dificuldade na vida. Ou muitas vezes nós mesmos dizemos para alguém que está em dificuldades que ela deve voltar à igreja. E eles acham que indo à igreja ou dando alguma oferta, seus problemas serão resolvidos. Por quê? Porque Deus não quer que essas pessoas sofram. Mas Paulo está dizendo aqui que o primeiro passo para o crescimento na vida espiritual é a tribulação, são as dificuldades. Mas como assim? Por quê? Eu vou dar o exemplo que eu já tenho dado várias vezes, exemplo da musculação. Eu já fiz musculação algumas vezes, então quando você vai na academia, vai até a academia, você está muito tempo sem fazer exercício, você vai começar a fazer um exercício, você nunca vai começar, por exemplo, com 50 quilos, 100 quilos, você começa com 10 quilos, 5 quilos, 10 quilos. E quando você faz o exercício lá, você vai começar, os músculos começam a doer, porque você está fazendo um esforço, e você mal consegue levantar aquele peso no primeiro dia. Quando chega em casa, 2, 3 dias, uma semana, você vai sentir dores no teu corpo, pelo fato de ter feito aquele exercício. Mas conforme você vai indo, e de repente, conforme você tem um treinador que puxa os exercícios, que exige no treinamento, ele nunca vai deixar você continuar nos 10 quilos. Ele vai querer que você vá para 15, 20, 30, 50 e vai subindo. Mas toda vez que você vai aumentar
O peso é uma tribulação que vem nos teus músculos. E para ter esse crescimento, o músculo precisa dessa tribulação, desse esforço. Irmãos, da mesma forma que os músculos, que os nossos músculos crescem através da tribulação, a nossa vida também cresce dessa forma. E Deus é muito generoso. A Bíblia diz que Deus não permite que nós sejamos tentados além do que Ele sabe que são as nossas forças. E Ele derrama graça suficiente para superarmos as tribulações da nossa vida, das nossas vidas. Então, o primeiro passo para a santificação é a tribulação. E como nós estamos na academia de Deus, todos os dias nós passamos por tribulações. Às vezes, as tribulações são leves, mas às vezes as tribulações são pesadas. Eu já passei por momentos muito difíceis na minha vida, muitos. E tenho certeza que cada um dos irmãos também já passou. Tenho certeza. E Deus sempre cuidou de mim, sempre. E eu nunca cresci tanto como quando as tribulações foram pesadas, difíceis. Algumas vezes foram por consequências dos meus pecados, mas outras não. Quando eu entreguei as minhas dificuldades nas mãos de Deus, eu consegui superar, eu consegui passar por todas, mas nenhuma delas foi fácil. Irmãos, muitas vezes eu fraquejei. E eu confesso, eu sou teimoso. Eu tento resolver os problemas da minha forma. E todas as vezes que eu tentei resolver do meu jeito, da minha forma, eu quebrei a cabeça. Mas todas as vezes que eu entreguei o meu problema, as minhas tentações, as minhas dificuldades nas mãos de Deus, eu consegui passar. E eu saí de todas elas fortalecido. E é interessante, né, irmãos? Quando as dificuldades aparecem, quando os problemas aparecem, qual é a primeira oração que nós fazemos? Nós pedimos o que para Deus? Para retirar, para nos livrar das dificuldades, das tribulações. Mas, irmãos, olha só o que diz o segundo passo para a santificação. Continuando o versículo, ele fala assim: porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Perseverança é quando nós ficamos embaixo de um peso, sem fugir. Nós permanecemos. Nós oramos a Deus para retirar os nossos problemas, para retirar as dificuldades, as tribulações. E a resposta de Deus é nos dar graça para ficar no meio das tribulações, para superar as tribulações. Irmãos, hoje em dia nós temos uma geração fraca. Por quê? Porque nós somos uma geração de vamos embora. Se nós temos dificuldades no nosso casamento, nós já queremos fazer o quê? Desistir e cair fora, pular fora. Eu preciso de uma esposa que me agrade, eu preciso de uma esposa que me trate bem, eu preciso de uma esposa que faça aquilo que eu desejo, que me faça feliz. É isso que eu quero. Eu tenho que fazer o quê? Se ela não está me agradando, eu caio fora, vou procurar uma melhor. Se eu tenho dificuldade no meu trabalho, se o meu patrão, o meu chefe pega no meu pé, o que eu quero fazer? Vamos trocar de emprego, vamos procurar um melhor. Se nós temos dificuldades na igreja, se eu não estou gostando muito do meu pastor, daquele irmão que está ao meu redor, já queremos o quê? Vamos mudar de igreja. Porque nós não aguentamos as dificuldades. E o propósito da graça de Deus é nos dar força para
perseverar no meio das nossas dificuldades. Então, o primeiro passo, tribulações. Segundo passo, perseverança. É a habilidade para ficarmos nos nossos casamentos, habilidade para ficar no nosso emprego, habilidade para ficar na nossa igreja. Irmãos, e quando nós perseveramos, vem o terceiro passo. Olha o que ele diz. Depois da perseverança, um caráter aprovado. Irmãos, se alguém quer crescer no seu caráter, este é o caminho. E não é somente caráter, mas caráter aprovado. E o que Paulo quer dizer por caráter aprovado? É quando as pessoas, nós estamos crescendo e as pessoas ao nosso redor estão percebendo isso. As pessoas estão percebendo como o nosso caráter, a nossa vida está mudando, ela está sendo transformada, como os pecados estão desaparecendo de nossas vidas e que, de fato, a transformação de nossas vidas está acontecendo. As pessoas na igreja vão começar a dizer: você viu fulano? Você viu fulana? Olha como Deus está mudando a vida daquela pessoa. Como Deus está transformando a vida daquela pessoa. E o mais interessante, irmãos, que não é somente o caráter aprovado pelas pessoas, mas principalmente nós vamos ter um caráter aprovado por Deus. Deus está vendo as nossas vidas, a nossa obediência está chamando a atenção de Deus para Ele nos dizer: bem feito, servo bom e fiel. Mas nós não chegamos ainda ao final dessa lista. Como Deus está fazendo crescer o crente? Como Deus? O primeiro passo, tribulações. Segundo passo, perseverança, que vai produzir músculos espirituais. E o terceiro passo, caráter aprovado. E qual é o quarto e último passo dessa lista? A esperança. Irmãos, quantas pessoas não chegam à igreja desejando esperança? Mas quando a gente entende esses versículos que nós estamos lendo, nós podemos ver que esse é o último passo desse processo. Para você ter esperança na vida, primeiro você tem que passar pela tribulação, pela perseverança, ter um caráter aprovado. E somente o último passo você vai receber a esperança. Mas por que a esperança vem por último? Esperança é o fruto de ver Deus crescendo em nossas vidas. É saber que o Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. Aquele que me ajudou ontem é o mesmo Deus que vai me ajudar hoje nas minhas lutas, nos meus desafios. É o mesmo Deus que vai me ajudar amanhã nas minhas lutas, nos meus desafios, que vai me sustentar. Eu tenho confiança que esse Deus é que vai cuidar das minhas dificuldades, das minhas frustrações, das minhas lutas, dos meus medos. Eu ofereço os meus pensamentos, eu ofereço os meus olhos, as minhas mãos, a minha vida, pedindo que Ele me encha com o seu poder e a pureza de Jesus Cristo, para que eu possa amar o próximo, para amar aquela mulher e não desejar o seu corpo, para amar aquela pessoa que me prejudicou e não querer me vingar dela. Porque, irmãos, quem ama não vai deturpar o caráter dela, não vai se vingar de quem nos prejudicou. Eu não quero me vingar de quem me prejudicou, eu quero amar essa pessoa. Amando minha irmã, de forma alguma eu vou querer deturpar a moralidade dela.
amando o meu irmão, de forma alguma eu vou querer me vingar dele. Ao contrário, eu quero promover a santidade dessas pessoas. E quando eu apresentando o meu corpo, confiando na graça de Deus, eu posso testemunhar, irmãos, que Ele é fiel. Ele é fiel. Então, irmãos, esse é o processo de santificação. Nós entramos nas tribulações, nós corremos para receber a graça do Senhor. Ele fornece para nós a força para permanecer no meio das dificuldades, sem desistir, sem desistir. E porque nós não desistimos no meio das tribulações, das dificuldades, vem o caráter aprovado. É assim que Deus cresce a vida espiritual dos seus servos. É dessa forma. Irmãos, crescendo em nosso caráter, experimentando o poder da graça do Senhor em nossas vidas, a nossa esperança vai crescer. Vai crescer. Nós podemos entrar em dificuldades, em circunstâncias difíceis, com toda a confiança, com toda a certeza de que o Deus que me ajudou ontem é o mesmo Deus que vai me ajudar hoje. Então, o que nós temos visto até agora? Verso 1 e 2. A mesma graça que salva é a graça que santifica. E nós liberamos essa graça, a graça de Deus em nossa vida, através da fé. Através da fé. E o crescimento, o amadurecimento espiritual tem passos. Ele tem um padrão fixo estabelecido por Deus. E quando nós não fugimos das dificuldades, ou quando nós não nos entregamos às nossas tentações, nós aproveitamos da graça. É quando vamos crescer como servos do Senhor Jesus Cristo. É assim que nós vamos crescer. E agora nós vamos para o terceiro princípio encontrado nesse texto, que está no verso 5. Olha só. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. O que Paulo quer dizer? E a esperança não nos decepciona. O que Paulo quer dizer com isso? E a ideia aqui, irmãos, é muito simples. Nenhuma pessoa que confiou em Deus jamais foi abandonada por Deus. Quem espera no Senhor nunca será decepcionado. O problema, irmãos, é que muitas vezes nós nos decepcionamos com Deus porque nós queremos alguma coisa e Deus não responde às nossas orações da forma como nós desejamos. Eu confesso que eu já experimentei isso diversas vezes. Você pede algo para Deus e ele responde: não, isso eu não quero para você. Ele não responde da forma que eu desejo. Então, se nós cobramos de Deus coisas que ele não nos prometeu, com certeza absoluta, nós vamos ficar decepcionados. Mas irmãos, dentro da Bíblia, dentro das Escrituras, nós encontramos um baú cheio de promessas de Deus. Nós podemos confiar em Deus cada vez que nós somos tentados, que Ele vai suprir as minhas necessidades. Todas as vezes que eu for tentado, se eu confiar nele, Ele vai me dar aquilo que eu preciso. Cada vez que eu me sinto irritado no trânsito, ou mesmo com a minha esposa, se eu pedir para que Ele me dê, Senhor, me dê paciência no trânsito, me dê amor para com a minha esposa, Ele vai suprir a minha necessidade.
com toda certeza. Todas as vezes, por exemplo, que a Vivian está triste ou está zangada por algo errado que eu fiz para ela, o que eu preciso fazer? Eu preciso da graça de Deus para ouvi-la, para entender a minha esposa, para reconhecer que eu pequei, que eu errei e pedir perdão para ela. Irmãos, Deus é fiel e Ele vai me ajudar a fazer isso. Ele vai me ajudar a ter paciência no trânsito. Em vez de eu xingar, de eu brigar, eu ter paciência e não fazer isso. Quando alguém me ofende, eu tenho que saber lidar com esse problema. E Deus vai me dar forças, vai me capacitar para fazer isso. Então, irmãos, essa é a grande promessa de Deus para nós, de que quando nós precisamos da sua graça para nós vivermos, Ele vai suprir a nossa necessidade, sem exceção. Ele sempre vai, quando nós confiamos nele, Ele vai suprir as nossas necessidades. Agora, voltando de novo para o versículo 5. Ele vai falar, Paulo vai falar agora, ele vai explicar como Deus derrama essa graça sobre nós. Primeiro, o amor de Deus derramado em nossos corações, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Antes eu falei o seguinte, que nós somos uma geração de vou-me embora. Queremos largar nossas esposas, queremos arrumar uma melhor. E tem pessoas, irmãos, por incrível que pareça, tem pessoas que até oram a respeito disso, pedindo a Deus para trocar de esposa, de marido, pedindo a Deus para trocar de emprego, para mudar de igreja. E a resposta de Deus: eu quero lhe dar amor pela tua esposa. Eu quero lhe dar amor pelo teu chefe, pelo teu patrão. Eu quero te dar amor pelo teu pastor, por aquele irmão que pega no teu pé lá na igreja, que você não se agrada muito. Aquela pessoa que está querendo mudar de igreja porque não aguenta mais o pastor, e ele ora para retirar o pastor ou para mudar de igreja. Resposta de Deus: eu quero lhe dar amor para com o seu pastor. Eu quero que você ame os demais membros da igreja. Eu quero encher seu coração de graça. Eu quero encher seu coração com amor. E muitas vezes, irmãos, nós oramos para que Deus mude a nossa esposa, para que Deus mude o nosso marido, nosso chefe, para que Deus mude o nosso pastor, para que Deus mude aquela pessoa que está me prejudicando. E Deus responde: não, eu quero mudar é você. É você que eu quero mudar. Ele quer encher o nosso coração com o seu amor, para que amemos nossas esposas, para que amemos o nosso chefe, para que amemos o nosso pastor. Irmãos, a essência da vida cristã é o amor. É o amor. Me dando amor por quem me prejudica, por quem me fecha no trânsito, por aquela pessoa que me irrita. Mas esse amor, irmãos, não é algo misterioso, não é uma poção mágica, não é aquela fadinha que vem com o condom e pum, plim, né? E transforma e nos dá amor. Não. Ele fala que derrama o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo. Irmãos, nós normalmente falamos da palavra graça como algo assim muito abstrato. Mas graça é somente uma palavra que identifica, que mostra qual é o ministério do Espírito Santo em nossas vidas. É a graça, é o Espírito Santo atuando nas nossas vidas. Isso é a graça de Deus.
quando nós corremos para o depósito de Deus, quando nós clamamos por sua ajuda, a maneira que ele fornece essa ajuda para nós é através da pessoa do Espírito Santo. Esse é o caminho. A única pessoa capaz de mudar as nossas vidas é o Espírito Santo. E no momento que nós fomos salvos, Deus colocou o Espírito Santo em nossas vidas. Nós fomos selados pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos protege. É o Espírito Santo que nos fortalece. E é Ele que derrama o amor que precisamos para viver como Jesus Cristo nesse mundo. É o Espírito Santo. Então, irmãos, quando nós olhamos para esse texto, para Romanos 5, versos 1 a 5, nós encontramos aqui tudo o que nós precisamos para viver a vida cristã. Do mesmo jeito que nós fomos salvos, do mesmo jeito nós somos santificados. Eu precisei da graça de Jesus Cristo para escapar da ira de Deus. E hoje eu preciso da graça de Deus para escapar do poder do pecado, para que a glória de Deus, o caráter de Deus, o brilho da santidade de Deus seja renovado na minha vida, dia após dia, dia após dia. Mas esse privilégio, irmãos, de sermos renovados, de sermos transformados, de sermos cada dia mais parecidos com Cristo, esse privilégio tem um processo que começa com as tribulações. E nós podemos nos alegrar em nossas tribulações, porque Deus vai usar as nossas tribulações para promover o nosso crescimento. Com a graça, Ele nos dá a força, o poder para permanecer embaixo do peso das nossas dificuldades, sem fugir. Sem fugir. E por não fugir, Ele aumenta as nossas forças espirituais, Ele aumenta os nossos músculos espirituais. Ele nos faz crescer em nosso caráter para que sejamos aprovados. Aprovados tanto pelos homens como por Deus. E o fruto de tudo isso, irmãos, é a esperança, o conhecimento de que o Deus que me ajudou ontem é o Deus que vai me ajudar hoje, é o Deus que vai me ajudar amanhã. Irmãos, quando eu preciso dar uma aula como hoje, falar em algum lugar, quando eu começo a pensar no assunto, quando eu começo a ler a Bíblia, eu confesso, irmãos, eu fico completamente perdido. Eu preciso saber o que falar, o que escrever, pensar numa aplicação, como que eu vou captar a atenção das pessoas. Irmãos, eu confesso, eu fico completamente perdido. E quando está chegando a hora de falar, de começar a aula, eu estou nervoso, a minha barriga gela, eu fico com muito medo mesmo, irmãos, até desesperado. Mas Deus, quando eu falo assim, meu Deus, o que eu vou falar? Como eu vou explicar a tua palavra? Será que eu vou explicar corretamente? Será que eu não vou falar nenhuma besteira? Será que eu não vou falar algo que vai fazer mal para as pessoas? Será que eu vou ser fiel à tua palavra? Irmãos, eu confesso, nesse momento, quando eu me coloco diante de Deus, todas essas minhas dificuldades, as minhas limitações, as minhas fraquezas, os meus medos, Deus me fortalece. Deus me fortalece. E eu consigo cumprir o meu papel. Então, irmãos, por fim, nós temos visto que o motor que faz a vida cristã funcionar é o Espírito Santo.
derramando o seu amor em nossos corações. Porque quando o amor está em nossos corações, nós podemos ter paciência, nós podemos experimentar o domínio próprio, nós podemos perdoar as pessoas, nós podemos pedir perdão para as pessoas. Então, o fruto do Espírito Santo é o fruto do amor. Nós vamos continuar vendo isso nas próximas aulas. E quando nós confiamos na sua graça, é Ele, é Deus, é o Espírito Santo quem vai derramar o seu amor em nossos corações. Irmãos, isso é a vida espiritual. Essa é a vida espiritual. Irmãos, esse era o assunto que eu tinha hoje. Nós vamos orar para terminar nossos estudos de hoje, pedir pelas bênçãos de Deus. Senhor nosso Deus, obrigado mais uma vez pela tua palavra, Senhor, tão desafiadora, tão muitas vezes difícil para nós entendermos, Senhor. Mas nós clamamos, Senhor, para que o Senhor nos dê forças para passarmos pelas tribulações, não fugirmos das dificuldades, Senhor, mas perseverarmos, confiarmos no Senhor. Quando as tentações vierem, Senhor, que possamos, pela fé, obedecer à voz do Espírito Santo, que nos promete algo muito superior àquilo que somos tentados. Senhor, ajuda-nos a perseverar. Ajuda-nos a perseverar para termos realmente um caráter aprovado, tanto pelos homens como pelo Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a crescer na santidade, para que a tua glória possa ser restaurada nas nossas vidas e as pessoas ao nosso redor possam ver o brilho da tua santidade, Senhor, em nossas vidas e que a nossa esperança possa crescer, a nossa confiança no Senhor possa crescer, sabendo que o mesmo Deus que cuidou de nós ontem é o mesmo Deus que cuida de nós hoje, é o mesmo Deus que vai cuidar de nós amanhã. Senhor, ajuda-nos a crescermos na fé. Senhor, obrigado mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pela morte e ressurreição de Cristo na cruz, pelo sacrifício tão doloroso, tão difícil que Jesus fez na cruz por nós. Obrigado, Senhor, obrigado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, então essa foi a aula de hoje. Semana que vem nós vamos continuar em Romanos capítulo 5. Se os irmãos puderem continuar lendo os versículos seguintes, nós vamos estudar um pouquinho agora o primeiro problema que surge contra a graça de Deus, o primeiro inimigo. E nós vamos ver que o primeiro inimigo é aquele medo de perder a salvação. Será que nós podemos perder a nossa salvação? Eu já tenho afirmado que não, né? Mas nós vamos ver isso de forma mais clara, mais detalhada na próxima aula. E eu agradeço, né, a presença de todos. Ontem eu encontrei com o Vitor, ele falou: Roberto, você precisa dar um oi lá para o pessoal, né, que está vendo tua aula. Mas eu confesso, irmãos, que se eu ficar olhando para quem está assistindo ou para quem está mandando um oi para mim, eu acabo me distraindo e me desconcentrando no que eu preciso falar. Então eu me concentro totalmente na aula e por isso que eu não fico dando oi ou agradecendo, dando bom dia para as pessoas. Me perdoem por isso, mas eu tenho essa dificuldade. Mas eu agradeço pela vida de todos que puderam assistir a aula e que Deus nos abençoe nesse dia. Tá bom, irmãos? Muito obrigado e que nós possamos também participar do culto, né, que virá logo a seguir na nossa igreja. Obrigado por tudo, irmãos. Amém. Amém e um bom domingo.